Ok, muito bom dia a todos, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui. Hoje, terça-feira, dia 4 de maio de 2021. E pela graça de Deus, vamos ter aqui uns 10, 12 minutos com a palavra de Deus aberta. E logo vamos poder estar reunindo presencialmente pela graça de Deus. Mas antes, hoje de devocional, né? E eu gostaria hoje de falar um pouquinho sobre como é que Deus mede a grandeza, sucesso e valor. Muitos de nós, né, não tem muito entendimento sobre essas coisas, né? Porque muitos de nós pensamos que Deus mede a nossa grandeza pelo que nós temos ou que não temos, pelo que nós somos, pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, ou nós olhamos para Deus e imaginamos a grandeza de Deus como se, né, a grandeza de Deus, impedisse Ele de vir até nós, que somos tão pequenos, e trabalhar em nossas vidas, né? Então, só por alguns minutos, né, e eu gostaria que realmente fosse um tempo de edificação. Salmos capítulo 18, Salmos 18, versículo 35, Davi diz o seguinte, Salmos 18, versículo 35, Davi diz o seguinte: também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Olha, Davi dizendo, ó Deus, a tua clemência me engrandeceu. A tua clemência, ó Pai, a tua bondade, a tua mansidão, a tua generosidade, o teu perdão, isso foi que me fez grande, que me engrandeceu. Quem foi Davi? Quem era Davi? Né? Nós sabemos que Davi, no momento que Samuel foi escolher ungir, né, um dos filhos de Jessé, ele foi deixado de lado, ele foi deixado lá desprezado, deixado lá no meio das ovelhas como um pastor, sabe? Mas nós sabemos que ele era um homem de fé, um homem que conhecia a graça de Deus. Se Davi vivesse hoje no tempo da igreja, no tempo da graça, ele não teria nenhuma dificuldade, né, de usufruir da graça de Deus nos nossos dias, porque era um homem segundo o coração de Deus, um homem que conhecia a graça de Deus, né? Então, para nós, ele diz, o que foi que me engrandeceu? Ó Deus, a tua clemência foi que me engrandeceu, a tua clemência foi que me fez grande. Em Salmos 34, ele disse, versículo 1 a 4, e bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele... Engasguei, perdão, irmãos. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Uau! Como é que Deus mede grandeza, sucesso e valor? A respeito de nós, Deus mede diferente que o homem mede. Deus mede nossa grandeza, nosso valor, nosso sucesso, no que nós somos em Cristo Jesus. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Não por merecimento, não porque nós temos isso ou aquilo, ou que não temos isso ou aquilo, mas sim pelo que nós somos em Cristo Jesus. A grandeza de Deus foi revelada na pessoa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, quando ele gritou, está consumado. O justo morrendo pelos injustos, para que nós que éramos injustos, tornássemos justiça de Deus. Amados irmãos,
Mateus 23, versículo 11 e 12 está escrito. Mateus 23, versículo 11 e 12 está escrito, Jesus disse: mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida. Por vocês. Então, vamos ler o versículo lá que está melhor. Marcos 10, 45 está escrito: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Sabe, ele foi obediente até a morte de cruz para nos salvar. A grandeza de Deus foi revelada na cruz. O sucesso de Jesus Cristo foi ali consumado, quando ele gritou: está consumado. A maior vitória de toda a história da humanidade, a vitória sobre o pecado. Oh, o grande valor da obra consumada. E quando Deus vê você e eu hoje, dia 4 de maio de 2021, ele nos vê através de Jesus Cristo, justificados, pois mediante a fé nós temos paz com Deus. Você entende isso hoje, meu amado irmão, minha amada irmã? Gálatas capítulo 5, versículo 3 fala: sede servos uns dos outros. Sede servos. Não, pastor, eu prefiro ser servido do que ser servo. Tem alguns que pensam assim, mas sabe, sede servos uns dos outros. Como nós podemos agradar a Deus? Agindo por fé, servindo uns aos outros, dentro das nossas possibilidades. Deus não vai exigir nada de mim ou de você, além do que nós podemos fazer. Deus quer, sabe, que tenhamos fé, uma fé alimentada, alicerçada com a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Aí nós agimos, servimos uns aos outros, movidos pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós. E quando nós tomamos um passo de fé, agrada a Deus. Uau! Amados irmãos, sede servos uns dos outros. Assim, sabe, a grandeza de Deus é revelada através das nossas vidas. A grandeza de Deus foi revelada na pessoa de Jesus, dando a sua vida por nós, servindo a nós, morrendo em nosso lugar. A grandeza de Deus é revelada em nós quando nós submetemos ao Espírito Santo, servindo uns aos outros. O mundo, sabe, o mundo pisa em cima uns dos outros para ter sucesso. Este é o pensamento do mundo. Amar é melhor do que ser amado. O mundo age assim. Sabe? Deixa Deus fazer o que Ele tem de fazer através de você. Ele o engrandecerá. A sua graça nos engrandecerá. A sua clemência vai nos engrandecer. O mundo jaz no maligno, como nós temos falado nos últimos devocionais, e o mundo pensa que, sabe, você precisa ter sucesso de qualquer jeito, mas o sucesso nosso é avaliado pelo quanto nós servimos uns aos outros. Davi disse: a tua clemência me engrandeceu, a tua graça me engrandeceu, a tua bondade me engrandeceu, o teu perdão me engrandeceu. Sabe, amados, Davi estava dizendo ali, ó, Deus, o seu favor tem me engrandecido. Deus tratou Davi na base da sua graça, e é assim que ele nos trata hoje e agora. Davi atribuiu toda a sua grandeza a Deus. Em Salmos capítulo 13, versículos 5 e 6, Davi diz o seguinte, Salmos 13, versículos 5 e 6, Davi disse: no tocante a mim, confio na sua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação.
Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor, cantarei ao Senhor, cantarei. Ao Senhor cantarei, porque triunfou gloriosamente. Amém? Olha, a tua graça me engrandeceu, a tua clemência me engrandeceu, o teu favor me engrandeceu, a tua bondade me engrandeceu. Davi estava dizendo isto. Ó, amados irmãos, Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 12, né? Jesus foi humilde, né? Abriu mão da grandeza como Deus e se tornou servo. Ele foi à morte de cruz por amor a ti e por amor a mim, e a ponto que Deus o engrandeceu de tal maneira que ao nome de Cristo, em breve, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Uau! Sabe, ser manso, ser humilde. Em Colossenses capítulo 3, só para a gente concluir, Colossenses 3. Colossenses capítulo 3 fala aqui sobre como revestir da grandeza de Deus. Característica do amor de Deus, versículo 12 a 14, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Uau! Davi diz: ó Senhor, o que me engrandeceu foi a sua clemência, foi a sua mansidão, foi a sua longanimidade, a tua bondade, a tua misericórdia. Versículo 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai-vos a vós também. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, o amor que nos liga, o amor que nos sabe, nós abrimos mão de nós mesmos em prol do outro, a favor do outro. A grandeza de Deus é revelada através de nós servindo uns aos outros, porque nós somos membros uns dos outros. Nós somos corpo de Cristo, nós pertencemos a Jesus Cristo, estamos juntos, ligados, sabe, na pedra angular. Oh, amados irmãos, sabe, muitas pessoas não perdoam uns aos outros porque não conhecem o perdão de Deus. Sabe, muitos vivem debaixo de condenação, de culpa, e são anulados na sua fé, porque, sabe, pensam que tem que fazer por merecer. Mas, sabe, a graça de Deus, o amor de Deus foi revelado, sabe, a grandeza de Deus na obra consumada. Não há mais condenação, não há mais culpa, não vive mastigando coisas do passado que Deus não lembra mais, O perdão sempre revela a grandeza de Deus. Jesus morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. A grandeza de Deus é tal que Ele não lembra mais dos nossos pecados, das nossas dívidas, dos nossos erros. Oh, amados irmãos, se hoje de manhã, só para nós terminarmos, se fizéssemos uma entrevista a Davi, se Davi estivesse aqui na nossa frente e nós fizéssemos uma entrevista a ele, nós poderíamos perguntar a Davi o seguinte: Davi, o que foi que te engrandeceu tanto? Foi a sua lança que o fez grande? Ele diria: não. Foi ao matar o leão que te fez grande? Davi diria: não. Então foi o seu escudo? Não. Foi sua capacidade? Não. Foi, já sei, foi ao matar Golias? Não. O que te fez grande, Davi? Davi responderia para nós com toda a convicção: foi a clemência,
Foi a graça de Deus que me engrandeceu. Foi a bondade de Deus que me engrandeceu. Foi o amor incondicional de Deus que me engrandeceu. Foi a sua graça, que é melhor do que a minha própria vida, que me fez grande. E hoje aqui estamos, sabe, talvez você possa estar se sentindo insignificante hoje, mas você tem um grande valor diante de Deus, porque a graça de Deus, a mesma que engrandeceu a Davi, tem engrandecido a nós também. Nós temos grande valor, independente do que nós temos ou deixamos de ter, independente do que nós temos feito ou não, sabe? Deus tem nos engrandecido, e o sucesso nosso está baseado no quanto nós permitimos a palavra de Deus nos direcionar em nossas vidas. Tiago capítulo 1 fala para não ser ouvinte negligente, mas operoso, e assim será bem sucedido em tudo quanto realizar. Está consumado. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Temos grande valor. A grandeza de Deus tem sido tão real em nossas vidas nesses dias, porque nós temos permitido que a graça de Deus opera através das nossas vidas. Talvez nessa manhã você está em cima de uma cama, mas sabe, isso não anula que a grandeza de Deus está sendo revelada através dos seus pensamentos, através das suas atitudes, através da sua vida e da minha vida. Deus, Ele pode e fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele nos ama. Agrada a Deus quando nós agimos por fé. Então permita que a clemência, a bondade, a graça, a misericórdia, o amor incondicional, o perdão de Jesus Cristo te engrandeça, não vivendo você e eu debaixo de condenação, porque está consumado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.